Quando meu pai faz um carinho, a sua mão fica presa, parecendo embaraço, mas não é. Já tinhas estado em Portugal noutras ocasiões, não é? O que é que surpreende ou o que é que te encanta sempre que voltas? Nossa, o que sempre me surpreende é que eu sempre encontro uma sensação de estar em casa, em alguns lugares. Algumas ruas que eu passo aqui, parece que eu estou em Salvador. E dá a sensação de estar em casa também, porque eu fiz muitos amigos aqui. Então, quando souberam que eu vinha para cá, o meu telefone começou a receber muita mensagem, convite para ir na casa de não sei quem, na festa e tal, que eu tô tendo até que me esconder de tanto convite que eu recebi. Isso por causa da primeira vez que eu vim, que foi para filmar aqui numa produção portuguesa, que era com a produção Brasil, Portugal, Angola. O Grande Quilato, exato. E aí fiz amizade com toda aquela equipe, Zezé Gamboa, o diretor, um amigo querido, Pedro Ossi, um ator que entrou na minha vida também, querido amigo. Então é isso, assim, é muito bom você chegar num lugar que, primeiro, você criou conexão com as pessoas e que respeita e reconhece o seu trabalho, né? Porque essa relação com a telenovela também é uma relação muito forte, né? Eu adoro passar aqui e ser chamado de Foguinho, ainda hoje. A minha mãe também me disse, olha, a Marisa vai entrevistar o Foguinho. Pois é, mas hoje de manhã eu tava passando, alguém falou Mr. Brown, eu falei, o Mr. Brown e Foguinho estão transitando por aqui. É todo imitão, e tudo que eu faço ele quer fazer também. A minha irmã acorda de manhã, e tudo que eu pego ela quer pegar também. É irritante, agoniante, impressionante como é atrapalhante. Tu tens um percurso consolidado entre ator, realizador. Como é que entra a escrita aqui pelo meio? Ela foi uma descoberta orgânica ou as coisas acabaram por o ator criou o diretor e realizador que depois veio criar o escritor? Eu adoro essa Como é que nasce o escritor? Eu respondo uma coisa que é muito verdadeira. O escritor nasceu por causa do desemprego. A verdade é essa. Eu sempre escrevi desde criança, só que eu tinha vergonha de mostrar para as pessoas. Eu não sabia se o que eu escrevia tinha valor, se as pessoas iam se interessar. E aí eu saí da minha terra, de Salvador, fui para o Rio de Janeiro trabalhar. E o espetáculo de teatro acabou, eu voltei para Salvador sem emprego, sem nada. Numa noite de insônia, eu escrevi uma peça de teatro inteira, na madrugada, baseada no movimento cultural que tem na ilha de onde vem minha família, e mostrei para uns amigos do teatro. Eles disseram, nossa, que original, que bom, gostei dessa história, vamos montar? A gente montou esse espetáculo de teatro que ficou em cartaz 2 anos. Aí eu falei assim, nossa, tem alguma coisa aqui. E aí eu entendi qual era a voz que eu estava construindo na literatura e comecei a assumir esse lugar também. Mas os teus livros, eles passam ali um bocadinho pela memória, pela identidade. Temos livros infantis também. Como é que eles se vão impondo depois no processo de escrita? Como é que essas coisas se vão impondo no processo de escrita? Elas são escolhas conscientes ou vêm do momento também que estás a viver? Vem do momento e é uma escrita caótica. Alguns livros eu tenho anotação em guardanapo, gravação de áudio para o WhatsApp da minha esposa, escrevo coisa no computador, depois sento e organizo. Geralmente é o desejo de comunicar alguma coisa, de falar sobre algum assunto, ou alguma coisa que me angustia. Por exemplo, A Menina Edith e a Velha Sentada, esse que está aí atrás de você. Eu estava convivendo nessa época com muitas crianças que não saíam do joguinho. E não brincavam, não corriam como eu brincava na minha infância. Eu falei, meu Deus, que é muito comum hoje em dia também. Hoje em dia. Aí eu disse assim, não, eu tenho que falar alguma coisa. Eu comecei a escrever sobre esse assunto para falar sobre equilíbrio, né? Porque, no geral, tinha uma época que era uma literatura só dando bronca nas crianças. Não fique na televisão, não fique no celular. Só que também isso existe, está no mundo. Então eu fiz um livro para falar sobre o equilíbrio, né? Que é, tudo bem usar os recursos que tem, mas também tem um mundo lá fora, o correr, o brincar livremente, o criar uma brincadeira que é muito importante. E agora falando aqui dos livros que vais apresentar hoje e a Rua do Paissandu, que é uma homenagem à Ruth de Sousa, mais do que saber como é que esta ideia começa a ser construída, que responsabilidade é que sentiste, não é? Em pegar na história da Ruth, por ser a figura que é, e o que é que descobriste de ti à medida que foste revisitando a história da Ruth? Olha, esse livro foi o mais difícil da minha vida porque a editora tinha expectativa que eu escrevesse no formato de biografia mais tradicional
de forma isenta, como se eu fosse um jornalista que pesquisasse a vida dela. E a minha relação com a Ruth é de admiração, é de afeto, é de inspiração. Eu não conseguia fazer. Eu demorei muito tempo. Eu comecei esse livro em 2019 e terminei esse ano. Por isso, porque eu estava apegado a tentar traduzir o jeito que ela queria ser vista. Ela me deu uma missão. Ela falou: Lázaro, eu confio em você para mostrar para o mundo como eu quero ser vista. Então isso foi o mais desafiador. Eu tinha noites que eu acordava, escrevia, jogava tudo fora. Eu acho que eu reescrevi esse livro 17 vezes. Eu tenho 17 versões dele que eu ia jogando fora, porque eu dizia: não, essa não é a voz de Ruth, esse não é o jeito que ela quer ser vista. E no final, eu acho que ele está honrando ela. Isso que eu estou muito feliz, porque para além de ter as informações biográficas, como nasceu, com quem trabalhou, onde viveu, ele tem também uma tradução emocional do que foi essa mulher que viveu 98 anos, que não tinha muitas referências de atriz na época dela, que abriu um caminho, que inventou um sonho. Eu acho que Ruth inventou um sonho numa época que nenhuma mulher negra estava sonhando em ser atriz. Olha só, 100 anos atrás. Ela disse assim: eu vou ser atriz e vou enfrentar isso, apesar de todos os desafios que ela teve. E estou feliz por isso, porque eu acho que ele está honrando o legado dela. E agora olhando um bocadinho aqui para Na Nossa Pele, não é? É justo dizermos que é uma continuação de Na Minha Pele, mas mais voltada para o coletivo? Sim, isso eu acho que foi já aprendizado com os leitores, né? Quando eu lancei o Na Minha Pele, eu não sabia exatamente qual era o público desse primeiro livro. E, de repente, ele virou teses de mestrado, tem versão dele em braille, tem gente que quer filmar ele. Muitas pessoas disseram: nossa, parece um livro de autoajuda. E eu fui escutando. E o livro, assim, pretensiosamente, ele se chama Na Minha Pele. Eu entendi que, na verdade, é uma pele e uma experiência que é coletiva. Então, segundo, eu já trago para esse lugar, escutando o que o público me falou, trazendo mais espaço para minha mãe, e dessa vez muito preocupado em, já que as pessoas estão procurando esse livro para receberem algum auxílio em suas vidas emocionais, mentais, profissionais, que tal compartilhar algumas estratégias? Então é um livro que sim, é uma continuação, mas ele fala muito sobre estratégia também. Porque há experiências também que acabam, apesar da distância, há experiências que atravessam, não é, ambas as populações. Eu aqui há tempos entrevistei a Nara Couto e ela disse: nós na Bahia crescemos... Estou falando a verdade. Ela disse: nós na Bahia crescemos a saber que somos africanos. Aconteceu o mesmo contigo, ou esta descoberta da ancestralidade, isto foi todo um caminho que se foi fazendo? Dentro de casa, com a minha tia-avó, com meu pai, a minha família, assim, já tinha muita consciência disso e celebrava muito isso. A minha família vem de uma ilha que hoje em dia tem 235 habitantes e era um quilombo. Então a minha infância era nesse lugar, era com essas referências, a maneira da gente se relacionar, as religiões de matriz africana que estão transitando ali. Eu vim descobrir, na verdade, por exemplo, uma rejeição a isso quando eu saio da Bahia e que eu saio da minha bolha de proteção e que eu vou para um lugar onde eu era minoria. Aí eu começo a entender que as pessoas não valorizavam tanto isso, tanto essa origem. É aquela coisa de descobrir-se o que é quando se sai de casa. Exatamente. Queria agora um retrato do Brasil de hoje e de que forma é que os seus livros servem, não é? O Brasil de hoje, se olharmos um bocadinho para o contexto cultural, mas também político, porque vemos um país muito polarizado a nível político. Parece que deixou de haver a tal zona cinzenta e o país divide-se esquerda, direita, Bolsonaro, Lula. Como é que a cultura entra aqui? Como é que a literatura pode entrar aqui como forma de abrir caminho? Olha, continua polarizado, até com várias regiões do mundo, aqui também está assim. Aqui sim, aqui não está muito diferente. Um fenômeno que está nos perseguindo, que eu lamento sempre. E eu acho que a cultura ela tem se preocupado justamente em nos alertar. Quando você vê, assim, por exemplo, o nosso filme que ganhou o Oscar do ano passado, né, o Ainda Estou Aqui, é um lado da história triste do nosso país, né? Pessoas sumiram, foram levadas porque discordavam do sistema vigente, né? Quando você vê, por exemplo, O Agente Secreto, que é o filme que o Brasil vai colocar, a arte também está dizendo assim: olha, vamos pensar aqui nessa região do país. Quando você vê o Manas, eu passei por aqui, vi vários cartazes do Manas, né? Que é uma grande denúncia sobre exploração sexual de meninas e agressão sexual. A arte está se colocando nesse lugar de ajudar a sociedade também. E sempre também, e aí acho importante falar, explorando linguagens diferentes, né? Nosso Brasilzão é tão grande e as linguagens são muito diversas. Se você for ver, por exemplo, os meus livros,
cada um deles tem um tema diferente, protagonistas diferentes, estratégias diferentes. Eu acho que é isso que a arte do Brasil está se ocupando em fazer nesse momento, porque a arte, a gente sabe que ela abre portas, ela facilita conversas, né? Ela denuncia algumas coisas, e eu sinto que a arte do meu país está se colocando nessa missão aí de uma forma linda. Não que vai resolver, porque tem coisas que fazem parte de política pública, consciência social, não é? A arte, ela também tem o seu tamanho, não vai fazer um grande milagre. É um convite pra fazer um benguindachu, benguindachu. É um carinho demorado na cabeça, é um convite pra carinho nos meus cachos, benguindachu. Tu estiveste em Cabo Verde, inclusive é lá que terminas de escrever o livro, a perguntar-te que semelhanças existem nesta Portugal, Brasil e os PALOP, mas mais do que isso, que diálogo é que pode existir entre estes vários contextos? Como é que nós podemos transitar aqui? Nossa, acho que a gente tem criar um intercâmbio fora das novelas e fora da música, que é o que nos une mais, exatamente, assim, à partida. É uma coisa que eu sempre fico reclamando nas feiras literárias do Brasil, né? Eu sinto muito falta de ter mais autores africanos. Os autores portugueses até de vez em quando aparecem lá, mas eu acho que ainda é muito pouco. A gente tem um idioma que nos liga e eu acho que ainda assim a gente não se conectou quanto merecemos. Por exemplo, a gente ainda não conseguiu fazer um filme baseado num livro português, né, na literatura portuguesa. É isso que eu estou tentando com essa primeira vinda aqui, né? Alguns anos atrás, quando o Zezé Gamboa me chamou para fazer o Grande Quilape, ele falava muito sobre o CPLP, que a gente tinha que criar projetos juntos, e isso adormeceu um pouco. Vir aqui com a literatura é também para isso, para criar essa conexão. Porque, assim, tem modos e comportamentos que eu identifico com muita proximidade, tem lugares, assim, idealizados, e que é importante você conhecer e ver que não é tão bem assim também, né? Porque eu, por exemplo, idealizo uma África. Né? Tem uma África idealizada que a gente vê ali no livro, ou pela necessidade política, que a gente idealiza para ter força, para se valorizar. Mas é importante conhecer de verdade. Ao mesmo tempo, tem estratégias de convivência, de sobrevivência, de narrativas que a gente não conhece bastante. Então, a minha vinda aqui é justamente isso. Tu tens transitado entre literatura infantil, juvenil, adulta. Qual é a responsabilidade de escrever para diferentes gerações, sobretudo no público infantil? E a responsabilidade enquanto escritor, não é? Mas enquanto pai também, não é? A literatura que eu mais me desespero é infantil, porque eu acho que é um pouco muito exigente, e porque, assim, eu tenho intenções de plantar sementes nas crianças para se tornarem adultos mais saudáveis. Quando eu faço um livro para as crianças aprenderem a nomear o que estão sentindo, é para que talvez, quando elas fiquem adultas, elas não saiam brigando por aí só sentindo uma raiva, e elas entendam porque estão com a raiva, talvez seja uma frustração e etc. Quando eu falo sobre o uso responsável da tecnologia, é que eu estou dizendo, minhas crianças, vocês estão perdendo muito tempo no celular, olha o mundo aí todo lá fora, olha as outras experiências. Então é um pouco isso, assim, é uma literatura comprometida, com mensagem sim, agora sempre com a estratégia de usar a linguagem deles. Meus livros são muito bem humorados, são muito lúdicos, porque eu entendo que se acessa com mais facilidade. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou cruzar e vou receber cada uma das pessoas para assinar o livro, a gente tira foto, conversa um pouquinho, tá bom? Os livros estão à venda aí. E agora sabemos que vai estar na nova novela da Globo, com o vilão. Onde é que fica a literatura? No meio disto tudo, que caminhos literários é que vamos ter depois daqui? Eu lanço mais um livro lá no Brasil agora em novembro, que é justamente um livro infantil sobre ancestralidade, e eu vou parar durante 2 anos, talvez 3, de lançar livros, porque eu agora quero escrever uma ficção adulta. E esse é o meu grande desafio. Eu ainda não consegui, comecei vários livros, eu resolvi não fazer vários e vou me concentrar nesse, e daqui a 2 anos, 3, eu vou lançar. Obrigada. Tchau, Fete. Eu que agradeço. É um carinho demorado na cabeça, é um convite pra carinho nos meus cachos, benguindachu. Benguindachu.